Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Quero começar nossa conversa de hoje com uma confissão. Por muito tempo na minha caminhada, e talvez ainda hoje, em alguns momentos de fraqueza, eu fui um arquiteto de labirintos. Eu passava horas, dias e às vezes meses, tentando construir na minha mente um mapa perfeito, que explicasse cada acontecimento da minha vida. Eu queria entender o porquê de cada porta que se fechou, o porquê de cada oração que pareceu não ser respondida, o porquê de cada dor que me visitou. Eu precisava da lógica, da razão e do controle. Você se identifica com isso? Com essa necessidade quase desesperadora de conectar todos os pontos, de entender o plano completo antes mesmo de dar o próximo passo? Essa busca incessante por respostas, por um roteiro claro do futuro, é exaustiva. Ela nos rouba a paz, alimenta nossa ansiedade e nos coloca em um lugar perigoso, o lugar de quem tenta ser o Deus da própria vida. É um fardo pesado, um peso que Deus nunca planejou que você carregasse. Hoje eu não quero te dar mais um mapa complicado. Pelo contrário, eu quero te convidar a guardar o seu. Quero te convidar a soltar por um instante essa necessidade de controle e a embarcar comigo numa jornada de confiança. Uma jornada para redescobrir a beleza e a segurança de não tentar entender tudo sozinho, mas de confiar naquele que segura o universo em suas mãos e te ama com um amor que excede todo entendimento. Vamos descobrir juntos como é possível caminhar em paz, mesmo sem ter todas as respostas, simplesmente porque conhecemos aquele que é a resposta. Então, o que é afinal essa tentativa de entender tudo sozinho? Na superfície parece prudência, sabedoria, mas se olharmos com os olhos do Espírito, veremos que é algo muito mais profundo. É a tentativa da nossa alma de ser o seu próprio engenheiro, seu próprio mestre de obras, seu próprio Deus. É quando dizemos a Deus: Senhor, eu confio em Ti, desde que Tu me expliques o projeto. Mostra-me a planta baixa da minha vida, e então eu te seguirei. Veja, isso não é fé, isso é negociação. Essa necessidade de controle se manifesta de formas tão variadas, e talvez você se reconheça em alguma delas. A busca por validação. Existe aquele que precisa entender por que não foi escolhido para o emprego, por que o relacionamento terminou, por que um amigo se afastou. A busca não é por crescimento, mas por uma fórmula para controlar a percepção dos outros no futuro, para garantir que a rejeição não aconteça novamente. É uma tentativa de controlar o amor e a aceitação que só podem ser plenamente satisfeitos em Deus. A busca por segurança material. Há também aquele que estuda gráficos, planilhas, previsões econômicas, não como um ato de boa mordomia, mas por um medo paralisante da falta. Ele precisa entender e prever cada movimento do mercado para se sentir seguro. Ele constrói um castelo de conhecimento financeiro, esquecendo-se que o nosso provedor é quem nos dá o pão de cada dia e não a nossa capacidade de decifrar o futuro. A busca por poder e influência. Pense no líder, no pai, na mãe, que precisa entender e microgerenciar cada passo daqueles que estão sob sua responsabilidade. Eles acreditam que, se souberem de tudo, poderão evitar todos os erros e guiar todos ao sucesso. Mas, na verdade, estão usurpando o papel do Espírito Santo, que é o verdadeiro guia, o conselheiro. Estão tentando moldar pessoas à sua imagem e não à imagem de Cristo. E aqui, meus queridos, chegamos ao ponto central, a observação espiritual que mais me preocupa. Essa nossa luta por entendimento é, no fundo, uma crise de fé. Nós criamos um Deus de bolso, um Deus que só é digno de confiança quando suas ações cabem na nossa lógica limitada. Se ele age de uma forma que não compreendemos, permitindo uma doença, um silêncio, uma espera prolongada, nós entramos em pânico. Nosso ídolo, o nosso próprio intelecto, entra em colapso. A tensão começa a crescer dentro de nós. A ansiedade se torna nossa companheira constante. Por quê? Porque a paz que Deus nos oferece excede todo o entendimento. Ao exigir entendimento como pré-condição para a paz, estamos, por definição, rejeitando a própria paz que Ele nos dá. É uma prisão que nós mesmos construímos,
um labirinto mental onde corremos em círculos, exaustos, tentando prever os movimentos de um Deus que dança com as estrelas. Esse esforço não é um ato de piedade, é um grito silencioso de independência contra o Criador. A palavra de Deus é assustadoramente clara sobre este assunto. Em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, o Espírito Santo nos dá uma das mais belas e desafiadoras instruções de toda a Escritura. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Vamos dissecar isso por um momento. A ordem é não se apoiar, ou, em outras traduções, não se estribe. Faz no seu próprio entendimento. A imagem aqui é de alguém usando o próprio intelecto como uma bengala, um suporte, um pilar de sustentação. E Deus nos adverte: essa bengala vai quebrar. Esse pilar é feito de areia. Confiar na nossa capacidade finita de compreender os caminhos de um Deus infinito não é apenas tolice, é perigoso. E qual é o perigo espiritual? É o pecado da presunção. É sutilmente nos colocarmos no lugar de Deus. Lembre-se de Jó. Em meio a uma dor incompreensível, Jó clamou por respostas. Ele queria entender a lógica por trás de seu sofrimento. E qual foi a resposta de Deus? Deus não lhe deu uma planilha com as razões. Deus não lhe deu um fluxograma do plano celestial. Deus lhe deu Ele mesmo. Em capítulos e capítulos, Deus revela a Jó sua própria majestade, sua soberania, seu poder criativo. A resposta de Deus para o porquê de Jó foi: eu sou. O perigo, meu irmão, é que ao exigirmos entender tudo, nós perdemos a revelação de quem Ele é. Trocamos a presença do Rei por um mapa do reino. Trocamos a intimidade com o Pai pela satisfação fria da nossa curiosidade. Isaías 55:9 nos lembra: assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Tentar alcançar os pensamentos de Deus com nossa mente é como tentar esvaziar o oceano com um balde. Então, qual a aplicação prática? Primeiro, identifique o ídolo. Quando a ansiedade bater, pergunte a si mesmo: estou ansioso porque não confio na provisão de Deus ou porque não entendo como Ele irá prover? A raiz do problema geralmente está na segunda pergunta. Segundo, troque a pergunta. Em vez de orar: Deus me ajude a entender isso, comece a orar: Deus me ajude a confiar em Ti, apesar de não entender isso. Aumenta a minha fé. Terceiro, obedeça ao próximo passo. Deus raramente nos mostra o mapa inteiro. Ele nos ilumina o caminho um passo de cada vez. Nossa tarefa não é entender o destino final, mas dar o próximo passo de obediência que Ele está claramente nos mostrando hoje. Sei que estas palavras podem soar duras. Se até este momento seu coração se sentiu pesado, confrontado, talvez até um pouco nu diante de Deus, isso é um bom sinal. É a prova de que o Espírito Santo está trabalhando, nos convidando a sair da sombra da nossa autossuficiência para a luz gloriosa da dependência dEle. E agora vem a melhor parte. A boa notícia do Evangelho: Deus não expõe nossa fraqueza para nos humilhar, mas para nos curar. Ele não aponta nosso pecado para nos condenar, mas para nos convidar ao arrependimento. Neste exato momento, o Pai não está de braços cruzados, com uma lista de falhas na mão. Ele está, como na parábola do filho pródigo, na varanda da eternidade, com os olhos fixos na estrada, esperando ansiosamente pelo seu retorno. O convite que Ele te faz hoje é um convite à rendição, arrependimento. Neste contexto é simplesmente isso: soltar as ferramentas. É largar os mapas, as planilhas, as projeções, as preocupações. É olhar para as mãos cheias de projetos e para o coração cheio de ansiedade e dizer: Pai, eu não consigo. Eu tentei ser o Deus da minha vida e eu falhei. Eu não quero mais o controle. Eu quero a Ti. Quando fazemos isso, algo milagroso acontece. Uma transformação divina começa a ocorrer em nosso interior. O desejo desesperado por respostas é lentamente substituído por uma fome e sede pela presença. A necessidade de entender o caminho dá lugar ao prazer de caminhar com o guia. Você para de adorar o mapa
e começa a adorar o criador do mapa. A sua busca deixa de ser por explicações e passa a ser por intimidade. Não importa o quão fundo você cavou nesse poço de preocupação e controle. A graça de Deus é mais profunda. Ele te convida a trocar o peso esmagador da sua própria sabedoria pela leveza gloriosa da sua soberania. Ele te chama para descansar. Agora, se for possível e seguro para você, feche os olhos. Se não for, apenas silencie a alma aí mesmo, onde estiver. Vamos entregar tudo o que foi compartilhado nas mãos do Pai. Repita em silêncio ou em voz baixa e transforme cada palavra em um clamor do seu coração. Vamos orar juntos. Pai amado, Deus soberano, eu me achego à tua presença agora, não com a minha força, não com a minha justiça, mas totalmente dependente da tua graça, coberto pelo sangue de Jesus. Senhor, eu venho com o coração aberto, com as mãos vazias e com a alma cansada de tentar, Senhor. Cansada de carregar um fardo que tu nunca me deste para carregar. Eu confesso, Pai. Confesso que por tanto tempo eu me apoiei no meu próprio entendimento. Eu construí altares para a minha lógica, para a minha capacidade de planejar, de prever, de controlar. Eu te pedi que me abençoasses, mas muitas vezes eu só queria que tu abençoasses os meus planos. Perdoa-me, Senhor. Perdoa a minha arrogância, a minha presunção. Perdoa-me por duvidar do teu amor, quando os teus caminhos eram mais altos que os meus. Perdoa-me por trocar a intimidade da tua presença pela segurança fria das minhas próprias explicações. Eu me arrependo disso, Pai. Eu me arrependo de ter te colocado na caixa do meu entendimento. Hoje, Senhor, eu quero fazer o que a tua palavra me ensina. De todo o meu coração, eu escolho confiar em ti. Eu solto as rédeas. Eu entrego a ti aquela situação profissional que eu não entendo. Eu entrego a ti aquela dor no meu corpo para a qual não tenho respostas. Eu entrego a ti aquele relacionamento que se partiu, aquela oração que parece estar em silêncio. Eu entrego a ti o futuro dos meus filhos, a minha saúde, as minhas finanças. Espírito Santo, eu peço, ensina-me a descansar. Ensina-me a encontrar paz, não na ausência de problemas, mas na certeza da tua presença. Troca a minha ansiedade pela tua paz, que excede todo entendimento. Que essa paz guarde o meu coração e a minha mente em Cristo Jesus. Ajuda-me a não ser como o mundo, que se desespera por não ver, mas a ser como teus filhos, que confiam mesmo sem ver, porque conhecem aquele em quem têm crido. Eu quero desejar mais a ti do que as tuas respostas. Eu quero amar mais a ti do que aos teus milagres. Que o meu maior prazer não seja entender o teu plano, mas segurar na tua mão enquanto caminho por ele. Como o salmista declarou no Salmo 131, ajuda-me, Senhor, a aquietar e a serenar a minha alma, que eu não me ocupe com coisas grandes demais, nem com maravilhas que me são incompreensíveis, que a minha alma seja como uma criança desmamada nos braços de sua mãe, satisfeita, quieta, confiante. Pai, eu não sei o que o amanhã trará, mas eu sei que tu estarás lá. Essa é a minha fé, essa é a minha declaração. Eu não preciso entender tudo porque eu sou amado por aquele que sabe tudo. Eu confio em ti, eu descanso em ti, eu entrego a ti os meus caminhos, endireita as minhas veredas para a tua glória. Eu oro tudo isso no nome precioso e poderoso de Jesus Cristo, meu Salvador e meu Senhor. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, que a paz que vem dessa entrega permaneça em seu coração. A jornada para soltar o controle e abraçar a confiança não é um evento único, mas uma caminhada diária. Lembre-se sempre, Deus não te pede para ser forte, Ele te pede para confiar na força dEle. Ele não te pede para ter todas as respostas, Ele se oferece para ser a sua única resposta. Troque o peso esmagador de tentar entender tudo pela leveza gloriosa de ser completamente entendido e amado por Ele. Se esta mensagem e esta oração falaram ao seu coração e te ajudaram a dar um passo em direção a essa liberdade, eu te convido a fazer duas coisas. Primeiro, declare sua fé nos comentários escrevendo: Eu confio em ti, Senhor. Deixe que essa seja a sua bandeira de rendição e esperança. E segundo, compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que está carregando
o fardo pesado da preocupação. Que Deus te abençoe ricamente, que Ele te dê força para cumprir esse novo propósito e que você experimente, de uma forma nova e profunda, o seu cuidado constante. Fique na paz de Cristo.